Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro.
Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir. Ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou,
as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos, de alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse: é você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo. Porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia. Você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição,
um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre. Foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Veja bem, a igreja define como pecado mortal o pecado que tem uma gravidade maior. Nós cometemos todos os dias aquilo que nós chamamos de pecados veniais, né? São pecados mais leves, que não têm tanto comprometimento. E aí a igreja ensina, você tem lá no catecismo uma lista grande de como compreender essa distinção. Mas o que eu acho mais interessante é a gente mergulhar no conceito de morte que o pecado mortal sugere. Existem algumas atitudes pecaminosas que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida que são capazes de nos matar aos poucos. Nós podemos atentar, por exemplo, contra o nosso corpo. Isso é um pecado mortal. Atentar contra a minha vida, assim como roubar. Tudo isso pode gerar a morte física. Mas eu também posso assumir posturas no meu dia a dia que são capazes também de matar muitas coisas dentro de mim que não estão ligadas à minha vida física, não é? Um pecado pode, por exemplo, matar dentro do coração de uma pessoa a esperança. Pode matar a paz. E aí nós vamos desdobrando esse conceito de pecado mortal em todas aquelas atitudes humanas que são capazes de causar e de gerar uma destruição. Muitas vezes nós perdemos um pouco o hábito de explicar o que é o pecado, as consequências do pecado, essa distinção de pecado, né? O que é um pecado venial, o que é um pecado mortal. Agora, o mais importante é a gente descobrir que na compreensão destes pecados, nós precisamos descobrir um jeito de nos converter, isto é, deixar de permitir que aquele pecado continue me matando ou matando as pessoas que estão ao meu lado. Eu não tenho dúvida, minha gente, de que a sociedade contemporânea, essa, né, do nosso dia a dia, está assumindo cada vez mais uma gama de pecados mortais e que nós estamos convivendo com esses pecados
como se eles não fossem mais pecados. Nós socializamos muitas atitudes ruins, né? Nós nos acostumamos a estas coisas ruins. E nós nos acostumamos a este processo de morte que essas atitudes vão trazendo na nossa vida. Um exemplo disso são os vícios que estão socializados. Nós convivemos todos os dias com o álcool. Será que a gente não poderia hoje pensar que o vício do álcool é um pecado mortal? Eu considero. Por quê? Ele gera, primeiro, a destruição de uma saúde, de uma pessoa que está destruindo a sua saúde através do álcool. O álcool é uma substância tóxica que faz muito mal ao organismo, que vai matando uma pessoa aos poucos. Aí você passa para o outro lado da destruição. Você tem lá um pai de família que é alcoólatra. Você tem uma mãe de família que é alcoólatra. Hoje você tem um adolescente que é alcoólatra. Por quê? Porque ele aprendeu a beber socialmente. Veja bem, foi negligenciada esta informação. Deixamos de ensinar os nossos adolescentes que o vício faz mal, que o vício mata, ou então deixamos de apresentar aos nossos adolescentes oportunidades de ser uma pessoa com um pouco mais de bom gosto, para optar um pouco mais pela vida, e aí aquela pessoa começa a se destruir. Quando nós temos uma pessoa se matando fisicamente, nós temos também outras pessoas morrendo espiritualmente. Porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama, embriagada, sem o controle da própria vida, incapaz de tomar decisões importantes, porque o álcool ele vai fazendo isso com a pessoa, ele vai minando a sua capacidade de amar. A capacidade de se amar e depois a capacidade de amar o outro. Pode observar, o alcoolismo ele vai entrando na vida de uma família e ele vai espalhando o desamor. É uma coisa terrível, é um pecado mortal dos nossos dias, socializado. Por quê? Por que é socializado? Porque nós abrimos as geladeiras das nossas casas e nós vemos que as cervejas estão lá, ou nós abrimos os armários da nossa casa e a gente vê que as garrafas de uísque estão lá. É o diabo silencioso, né? Mas de vez em quando ele fala quando nós abrimos aquelas tampas, quando nós servimos os nossos copos. Porque pode até num primeiro momento, minha gente, ser socialmente falando, eu estou bebendo socialmente, só que depois a gente vai perdendo o controle disso. E aí nós vamos destruindo as estruturas da nossa casa. E hoje é alarmante, se você vai ver aí o índice de adolescentes que já estão viciados no álcool. De jovens que estão com as vidas destruídas por causa do álcool. Nós não temos o direito mais de ficar calado diante de uma situação dessa. E você tem toda a razão quando você fala que na sua época você escutava falar sobre isso. É verdade. São os males que estão crescendo nos nossos dias e que nós estamos ficando calados para eles. Veja bem o cigarro, né? O cigarro é outro pecado mortal. Porque é um vício que destrói a saúde de quem fuma, a saúde de quem está do lado. Os vícios são pecados mortais. A mentira, não essa mentirinha do dia a dia, que isso também é horrível, mas a calúnia. Muitas vezes nós podemos destruir uma pessoa por causa de uma calúnia. Nós já falamos sobre isso aqui, nesse mundo globalizado, né, de internet, onde uma notícia, muitas vezes dita por uma pessoa irresponsável, cai na rede. Aquela pessoa é vítima do que não disse e que o outro disse que ela disse. É uma coisa terrível. O mal está presente. Muita gente está fazendo a opção pelo mal, está usando da internet para poder socializar o que é ruim. Nós vamos pecar com essas pessoas no momento em que a gente encaminha aquela mensagem, no momento em que nós também ajudamos a fofoca a criar corpo. São comportamentos. Muitas vezes nós temos um apego possessivo pelo outro, né? Nós temos uma relação de apego que é um pecado mortal. Por quê? Porque nós geramos morte na vida da pessoa. Nós não permitimos que ela seja melhor. Nós amarramos aquela pessoa em nós. Então o pecado mortal ele pode ter muitas faces.
Ele pode ser este crime que nós vemos acontecer quando alguém pega uma arma e mata o outro, mas ele pode também estar costurando uma relação afetiva, quando você percebe que o outro está tomando posse da pessoa, quando o outro está, de maneira muito irresponsável, acampando territórios da vida do outro que ele não tem direito. É pecado mortal quando um pai negligencia a responsabilidade de educar um filho. É pecado mortal quando uma mãe deixa que o filho faça o que quer, porque não quer ter problemas, não quer choro na cabeça. Então são muitos os pecados que são mortais na nossa vida. Basta a gente pensar, aquele gesto, aquela atitude gerou morte em mim, gerou morte no outro. Aquela atitude teve uma repercussão muito negativa, o que eu fiz feriu, o que eu fiz machucou. E aí nós vamos ter todo o contexto do pecado mortal diante dos nossos olhos. Os que nós já estamos acostumados a saber que são mortais e aqueles com os quais nós convivemos e socializamos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência
de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama. E ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme, em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. O que o sofrimento faz com a gente, se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova. Mais madura, quem sabe? O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem,
Havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje. Se não chegasse tarde ontem, iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente. Seu Salvador, que estava com ele, morreu na hora. E a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando. E naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade, não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso.
Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós. São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é assim?
Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir na busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais.
Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas? Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia, que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. De vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós, não é? São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é? Não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir à busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Padre Fábio, por que estes tempos são de tantas inseguranças? Por que sofremos tanto nesses dias de hoje com as nossas inseguranças nos relacionamentos, nas amizades, nos namoros, nos casamentos, enfim. Estamos todos imersos em uma grande rede onde as pessoas se descartam com tanta facilidade. É verdade. Aliás, eu tenho ficado assim, é uma característica da pós-modernidade, né? Falar um pouquinho de filosofia aqui, só para a gente introduzir, né? Vocês sabem que na história da filosofia, nós sempre tivemos grandes questões que norteavam os filósofos. Por exemplo, a primeira fase da filosofia no mundo foi a mitologia. Então todo mundo queria explicar a origem do universo. Então muita criação mítica, a filosofia nasceu da mitologia. Logo depois nós temos aquela fase em que os filósofos se ocupavam das questões físicas, porque eles queriam dar uma explicação da origem do universo. Igual estão hoje querendo, né, simular o Big Bang para poder descobrir a origem do universo. Então os filósofos, eles se ocupavam, por exemplo, tudo nasceu da água, tudo nasceu da terra, tudo nasceu do fogo. A questão era física. E toda a filosofia daquela época girava em torno de um mesmo objetivo. Depois vinha a Idade Média. O sagrado toma conta da reflexão. Tudo o que se reflete é em torno de Deus. Tudo o que se reflete é em torno do sagrado. A filosofia fica o tempo todo girando em torno das questões religiosas. Pois na Idade Moderna é a razão. A grande questão que motivou a filosofia na Idade Moderna foi a razão, a intelectualidade, o conhecimento.
Gente, uma das características da pós-modernidade, que é justamente o tempo depois da modernidade, é justamente não ter um fator em comum para a reflexão filosófica. Em outros tempos era como se nós tivéssemos uma mesa redonda, onde todo mundo senta para conversar. Então a mesa é essa aqui, ó. Na Idade Média o assunto era o sagrado. Nós nos sentávamos em torno dessa mesa e a gente conversava sobre isso. Não tinha outro assunto. Na Idade Moderna a gente discutia as questões da intelectualidade, da razão. A pós-modernidade não tem isso. Nós não temos um ponto em comum. Está tudo muito disperso. Tanto é que tem uma expressão de Marx, um dos grandes, filósofos dos nossos tempos, contemporâneo praticamente, que era justamente, ele tinha uma frase assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Sabe o que ele queria dizer com isso? Na verdade, Marx está fazendo uma grande crítica da modernidade, da pós-modernidade, poderíamos dizer assim. Não há nada que sustenta mais. As pessoas já não têm mais as seguranças de antes. Antes você se casava na certeza de que você ia morrer ao lado dessa pessoa. Estou errado? Não estou. Pega pessoas que viveram há 60 anos atrás, a mentalidade dessas pessoas, qual era a cabeça delas? As coisas são mais definitivas. Nós comprávamos uma casa e ali a gente era sepultado praticamente. A gente morria naquela casa. Tinha aquela história, naquela rua mora fulano de tal, do lado de cá é fulano de tal. Os vizinhos sabiam tudo, que aquilo ali era anos e anos e anos a mesma configuração, não se mudava tanto. Uma família mudar de cidade, meu Deus, era uma coisa rara, era uma dificuldade. Hoje não. Hoje as realidades sólidas não existem mais. Hoje nós vivemos uma insegurança tamanha. Tem um polonês, um sociólogo polonês que se chama Bauman, o sobrenome dele é Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala dos relacionamentos líquidos. Se você tiver oportunidade e paciência, é um livro um pouco mais complicado, mas ele tem um livro dele que chama Amor Líquido, justamente para mostrar isso. As pessoas não estão conseguindo mais estabelecer laços duradouros. E ela fica naquele impasse. Ela tem a necessidade de ter alguém para a vida inteira, mas na hora que ela começa a perceber que o outro também está querendo para a vida inteira, ela já escapole. Eu quero, mas não quero tanto assim. Eu quero, mas eu quero continuar livre. É aquela velha história, né? Eu quero mais, é aquela velha história. Outro dia eu estava falando, eu não aguento mais essa história. A mulherada está numa base do encalho, Está todo mundo muito encalhado hoje, Uma mulherada encalhada por esse Brasil afora que é impressionante. E aí, geralmente eles terminam do mesmo jeito. Eles começam assim, namora, fica naquele processo, vai ficando, até que começa a namorar. Aí um belo dia ele fala assim: olha, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito querida, você é a mulher que todo homem sonhou para casar, mas, não quer uma pessoa legal, não quer uma pessoa, ele quer uma pessoa ruim então, porque se encontrou tudo isso, está descartando, o que ele quer afinal de contas? Aí uma amiga minha está falando, olha, na hora que começa a falar que eu sou especial, isso e aquilo, já me dá um frio na barriga, porque já sabe que já vai ser descartada, é verdade. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos curar isso dentro de nós? É verdade, hoje está todo mundo muito instável, as nossas relações humanas são líquidas, o sociólogo polonês tem razão. Gente, você experimenta isso na sua carne, as relações são líquidas, elas não valem muita coisa a mais. Nós estamos nos descartando com muita facilidade, e essa insegurança, ela vem para o campo afetivo, ela vem para o campo profissional, ela vem para os seus relacionamentos de amizade, porque você não sabe quanto tempo você tem as pessoas. Pode observar, às vezes, tem aquela música do Oswaldo Montenegro, que é uma facada, Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais.
É verdade. Pensa, quais são os amigos de 10 anos atrás que ainda são de hoje? São poucos. Não estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista. Cada vez mais nós estamos tendo dificuldade de estabelecer relacionamentos profundos. Ah, estou indo viajar com uma amiga. Que amiga? Ah, conheci na internet. Mas vocês já se viram com uma amiga? Não, a gente vai se conhecer agora. Então veja bem, as facilidades. Outro dia teve uma que casou, gente. Ela casou com um rapaz em Portugal. Estava indo fazer a lua de mel, mas ia encontrar com ele lá. Não tinha visto nunca. Lá no interior de Minas Gerais, uma pessoa que eu conheci. Ela se casou, fez tudo. Namorou, casou e foi passar já a lua de mel. Ela ia encontrar o namorado na lua de mel. Que o casamento, a papelada já estava toda feita antes dela ir. Agora eu pergunto para você. Isso gera um mundo virtual. Nós estamos cada vez mais virtual. É aquilo que a gente falou. A gente não escreve mais carta, a gente manda e-mail. O que é um e-mail? Onde que ele está? É igual aquele diabo daquele negócio do computador, né? Houve um problema grave, aconteceu no seu sistema. Meu Deus do céu, o que eu, né? Já te dá aquele frio na barriga. Aí fala assim: deseja enviar um relatório? Quem vai ler esse relatório, gente? Alguém já mandou? Já recebeu uma resposta do relatório? É tudo virtual. Você recebe aquilo, houve um erro grave, você deseja enviar um relatório? Que coisa mais descompromissada, sei lá quem vai ler esse relatório. É mentira, é tudo uma... O mundo virtual, ele é cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo, ele é vazio. Você tem a sensação de que você tem muitas possibilidades, mas no fundo você está sozinho. Fica ali, o tal do MSN, se a gente abusar, a gente passa a noite inteira conversando, batendo papo, vai bater. Eu, graças a Deus, já não ligo mais, porque aquilo tira o tempo da gente. Não vai quando você tem um amigo alegrinho, né? Aqueles que manda com uma interrogação e ela fica pulando na sua tela, manda uma exclamação, 300 exclamações, ela fica dançando, ela anda para lá, ela anda para cá. Se você estiver trabalhando, a interrogação ela anda, ela vai, ela balança, ela fica fazendo assim, você não trabalha, né? Os bichinhos e os emotions, aquilo não dá conta. A vida é virtual. Agora eu te pergunto, o quanto que disso tudo consegue nos acompanhar? Eu não consigo entender. Amizade virtual, não sei. Pode haver contatos, mas dizer que é amigo, não. Amizade é só depois que a gente comeu um saco de sal junto. Porque senão é líquido, isso não é sustento. É somente depois que a gente se conheceu, que a gente se encontrou. E estas relações muito temporárias nascem disso, minha filha. Você tem toda a razão. E não é só você, não. Eu acredito que hoje um dos grandes problemas do mundo é justamente a falta de segurança. Nós não temos mais vínculos duradouros, os nossos vínculos são muito temporários. Muito temporários. E da forma como nós estamos sendo família também, não vai durar muito, porque parentesco não segura muita coisa também não, só obrigação muitas vezes. A falta de intimidade, a falta de proximidade faz com que os laços se percam no tempo. E infelizmente, agora como é que nós vamos mudar isso? Ficando mais concreto nos nossos relacionamentos. Tirando mais tempo para estabelecer vínculos. Cuidando desses vínculos para que eles durem um pouco mais. Não descarte as pessoas por poucas coisas. E esse espírito está dentro de nós. Às vezes nós somos tão práticos na relação com as pessoas, como nós somos práticos com os papéis. Não serve mais, a gente joga fora no lixo. Não, a gente não pode fazer isso. Se porventura esse espírito pós-moderno está tomando conta de nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos continuar fazendo as coisas desse jeito. E às vezes nós interpretamos mal o momento da perda, né? Ou então nós interpretamos mal o momento do ganho. Nem sempre ganhar é ganhar, não é, Gabriel? Nem sempre perder é perder. Exatamente. Às vezes uma família só vai ganhar à medida em que as pessoas compreendem o que perdem como ganho, né? Quando são capazes de fazerem algum sacrifício, porque sabem que aquele sacrifício virá em benefício da família, se transformará num benefício.
E às vezes aquilo que parece ser uma derrota é tão maravilhoso na vida de alguém. Quando você parece que perdeu alguma coisa, e quando você se amadurece e a sua vida começa a ter um outro sentido a partir daquela aparente derrota, porque não é uma derrota. Então parece que você perdeu. Perdeu porque perdeu uma namorada, perdeu porque perdeu um concurso público, perdeu porque não passou na faculdade, perdeu porque queria fazer uma viagem, você perdeu. E de repente, assim, diante daquele momento de derrota, perdeu porque uma pessoa que você amava muito morreu e você lutou muito para salvar a vida dela e não salvou, então parece uma derrota. Mas diante daquela aparente derrota, quando você começa a se sentir mais humano, mais frágil, quando você chora e percebe que você chora porque você tem sentimentos, né? Chorar faz muito bem. E às vezes a gente acha que é uma derrota mostrar o sentimento porque eu estou sendo fraco, estou sendo um perdedor, e é o contrário. E é tão interessante que as pessoas, elas só vão amadurecendo nessas derrotas e vitórias políticas. Às vezes você pega um candidato que ganha uma eleição porque faz uma campanha bonita, alguma coisa assim, mas uma coisa é uma campanha bonita, outra coisa é administrar uma cidade, um estado, e às vezes aquele que foi derrotado, a população começa a olhar para ele e fala assim, meu Deus, esse é um vitorioso, porque ele não utilizou nenhum subterfúgio para ganhar. A história do Mandela, né, um homem que fica preso 27 anos e sai da prisão para amar e não para odiar. Isso é vitória, né? Você imaginou ele ter todo aquele poder de fazer o que quisesse, né? O presidente da República. Ele poderia muito bem estabelecer um regime que fizesse justiça a todos os negros, né? Do ponto de vista dos brancos, do ponto de vista que é mais fácil analisar, né? Você vê o poder por essa ótica, né? De sobrepor, de colocar, de fazer valer o que é o interesse daquela classe. E aí quando você descobre que ele percebe que o poder passa por outros caminhos, né? Há uma cena lindíssima, Gabriel, naquele filme A Lista de Schindler, quando o Schindler entra dentro do escritório daquele, sei lá, se era um general, aquele alemão, homem, aquele extremamente perverso, né? E que ele trata mal aquele funcionário que está lá dentro, e de alguma maneira ameaça de morte, né? E dá um tiro na frente do Schindler, né? E mata aquele judeu lá na frente dele, e falou assim, isso é para mostrar que eu tenho poder. Aí o Schindler olha para ele assim, mas não matar também é demonstrar poder. Isso é muito interessante, né? E às vezes nós identificamos somente o aspecto mais lustroso do poder, né? Quando é que a gente ganha, quando é que a gente perde? Depende da maneira como nós vamos interpretando. E, aliás, cada vez mais estou convencido de que desenvolver essa sensibilidade no humano é importante, né? A capacidade de ver a vida com um pouco mais de amplitude. Às vezes a nossa visão é muito reduzida, Gabriel. Muitos sofrimentos, né, são nutridos por causa da falta de amplitude na compreensão das coisas, né? Outro dia encontrei uma mulher que estava sofrendo amargamente com um problema na casa dela, um problema em família, e o problema era pequeno. Não era uma coisa desastrosa, né? Era uma coisa muito simples, sabe o que era? A filha estava casada com um evangélico. E ela estava preocupada, e na verdade ela ia se casar com um evangélico, não tinha se casado ainda. E qual era a preocupação dessa mulher? Onde ia ser a cerimônia e onde seriam batizados os filhos, os netos. Aí já viram traumas. Não, ela criou um inferno. Ela criou um inferno na vida do filho e estava criando um inferno na vida dela. Porque ela estava dimensionando um problema de uma maneira, amplificando de maneira desonesta um problema. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, problema é câncer. O problema é um filho preso, é um filho drogado. Agora, um filho que vai casar com uma menina evangélica e saber onde é que vai acontecer esse casamento e como serão batizados esses filhos, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei para ela, né? A menina é do bem? Aí ela disse, né? Deu aquele silêncio e falou assim, a menina é maravilhosa, cheia de valores. Filho, pelo amor de Deus, para com isso. Você não tem um problema para administrar, né? Começa a identificar. E olha que é uma pessoa instruída, é uma pessoa capacitadíssima, essa mulher. Mulher muito inteligente. Mas naquele momento, ela reduziu toda a sua inteligência a uma emoção boba, não foi capaz de racionalizar a emoção que estava tendo e estava sofrendo de maneira desonesta.
criando mal-estar para ela, criando mal-estar com a futura nora, criando mal-estar com o filho, por causa de um problema que não existia na verdade. Pequena questão que poderia ter sido administrada sem tantos conflitos, mas é aí que está a questão, porque na verdade, se a gente não administra bem esta pequena questão, isso pode verdadeiramente virar um problema para o resto da vida, quando ela pode criar uma inimizade entre ela e a nora por causa de uma questão religiosa. Sabe, padre, esses dias também uma mulher, no programa de rádio, na Canção Nova, mandou lá um e-mail dizendo que ela estava muito desconfiada do marido dela, porque ela tinha percebido assim que ele estava muito feliz, estava muito eufórico, né? E aí uma vizinha dela achou que ele estava com uma amante, né? E ela conta no e-mail que ela começou a desconfiar, começou a reparar que ela nunca viu nada, e que ela resolveu perguntar, e que todo dia ela pergunta para o marido, ela olha para o marido e fala, você tem amante ou você não tem amante? E ela fala assim, olha, todos os dias eu brigo com meu marido. E o meu marido agora diz que não me aguenta mais, né? Eu falei, claro que ele não te aguenta mais. Se você nunca viu ele com amante nenhuma, você resolveu cismar com isso, foi se consultar com uma vizinha que também não viu nada, mas que está desconfiada pela alegria dele de que ele tem uma amante, né? Então assim, você não tem um problema, você criou um problema. E aí você cria um problema e esse problema ele fica muito, muito próximo da sua própria vida, destruindo a sua vida. E as pessoas, elas vão criando coisas onde não há. Nessas horas, quando o senhor diz da pessoa que tem câncer, da pessoa que tem uma doença maior, é que a gente fala da beleza de um trabalho voluntário, né? Quando você, diante do problema do outro, você fala, meu Deus, mas meu problema é tão pequeno, né? Esses dias eu entrevistei no Papo Aberto lá o presidente da ACD, que aliás é seu admirador, né? Um homem fantástico, um homem fantástico, né? E aí a gente foi mostrando algumas cenas, aquela criancinha sem braços, sem pernas, mas numa alegria, jogando capoeira, nadando, a mãe numa felicidade, o outro menino com uma série de problemas, um riso deslumbrante. Aí você olha e fala, meu Deus, esse menino não tem braço, esse menino não tem perna, ele está vivendo, essa mãe está vivendo com ele, eu tenho tudo, e estou reclamando da vida o tempo todo, e estou arrumando uma amante para o meu marido, né? E estou arrumando não sei o quê, e estou arrumando um problema com meu filho, que vai casar com uma moça maravilhosa, mas que é evangélica, e estou arrumando um problema porque a costureira fez o vestido, e o vestido que a costureira fez, eu falei que a prega tinha que ser de uma cor, de um tom de não sei o quê, e acabou o mundo por causa da prega que a outra fez, né? É aquela velha história, né? O menino é feliz porque ele não presta atenção no braço que não tem. Ele presta atenção no que ele tem e no que ele consegue fazer com o que tem, né? Às vezes, minha gente, o que acontece na nossa vida é isso. A gênese de muitas infelicidades está justamente no fato de nós prestarmos atenção naquilo que a gente não tem. Outro dia eu estava dizendo aqui, Gabriel, não sei, foi semana passada, retrasada, estava dizendo que o grande problema do ciumento é que ele não presta atenção no que ele está sempre de olho naquilo que é do outro. E porque não administra o que tem, ele acaba se transformando numa pessoa infeliz, ele gera problemas, ele gera problema para ele gera problema para quem está do lado. E é engraçado que essa mística, isso é uma mística, de você eleger o que é bom todos os dias. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque parece que o nosso contexto é de muita possibilidade. Então a gente vive aquela ansiedade de querer ter tudo, né? E às vezes a gente não sabe fazer a triagem do que nesse contexto onde a gente pode tudo, o que verdadeiramente vale a pena querer, né? Quando a gente coloca a nossa intenção em alcançar muitas coisas, a gente acaba não alcançando nada. Porque posso até estar rodeado de um monte de conquistas, mas qual delas verdadeiramente me realizou? Qual delas verdadeiramente me fez feliz, né? O que neste contexto de tantas possibilidades verdadeiramente pode me realizar? Porque eu acho que é aí que a gente vai descobrir verdadeiramente o que vale a pena na vida, né? Tem uma coisa que a gente falou no Cartas 1, que também fala de certa forma no Cartas 2, que você fala sempre, que é essa questão do ordinário e do extraordinário, né? O extraordinário, ele acontece,
extraordinariamente, de vez em quando. Então assim, olha, extraordinariamente a gente vai viajar e vai conhecer uma cidade com praia. Extraordinariamente você vai comprar uma coisa nova. Então você vai ter prazer naquele carro novo que você comprou, mas é extraordinário. Você não compra um carro todo dia, você não viaja em férias todos os dias, você não, enfim, faz uma festa todos os dias. Se a nossa felicidade estiver no extraordinário, a nossa vida é um problema. Ela tem que estar no ordinário. No dia a dia, é sentar para tomar um café da manhã, né? Falar, que delícia, olha que pão gostoso, né? Aí um dia você inova no pão e o pão vem, sei lá, quentinho, você passa uma manteiga, aí você sente aquele cheiro, é isso, né? Você primeiro sente o cheiro, depois é uma coisa tão simples, pequena, mas... Eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.